Bom dia. Oi, Oi, Débora. o que tá rolando? Peraí, parece que congelou agora ou você É, tá me vendo? eu tô te vendo. A sua imagem tá congelada, mas eu tô te vendo, tá? O som tá saindo, só a imagem O que tá som parada. tá saindo. Gente, eu vim até aqui perto da porta para É. ver se saía alguma coisa. Ah, agora eu vi. O duro é como é que eu aviso para os meus. Eu Não, vou. a hora que você entrou aí, eles já vão receber a Ah, eles informação vão também. receber? Vão. Ah, que Nossa, ótimo. Bom dia, bom dia. Eu queria o sair pessoal que desse tá. congelamento. Já achei. Daqui a pouco a conexão Eu vai sa... melhorar para você aí. Nós Olha, tivemos um gente. problema na conexão da Débora. Na verdade, hoje eu sou o convidado dela, só que ela teve um problema para conectar pelo Instagram dela. E aí nós invertemos. Eu que puxei ela para a live ao invés dela me convidar. Mas vamos lá. Vai dar para a gente fazer. Não Vamos vamos, lá. não Essa tua vamos ideia perder essa oportunidade, né? eu só queria descongelar um pouco ali, que eu estou me vendo congelada. Oi, gente, que coisa. Deixa eu dar um tempo aí, até, como diz o Feldenkrais, aprender a gente desenvolver várias formas de fazer a mesma coisa. Então, acho isso é neuroplasticidade. É isso aí. Estou fazendo treino aqui. Gente, muito bom dia. E eu estou muito feliz de estar aqui com o Alan. A gente, então, eu vou inverter. Eu não preciso, como ele está no Insta dele, eu sei que a maioria de vocês então conhece toda a trajetória do Alan. O Alan é um menino, para mim continua sendo um menino estudioso, né? Porque conheci o Alan, eu não sei nem que ano da faculdade ele estava, Alan, não sei se você, Acho que no se segundo era ano da primeiro faculdade, né? ano, Foi por aí. isso. E o Alan veio no meu consultório fazer uma aula de ginástica holística, para Isso ele mesmo. experimentar como era, né? Então, quer dizer, já desde aquela época, muitos anos atrás, ele já demonstrava uma abertura, né? Do modelo, assim, uma abertura e uma vontade de sair, de ter outros olhares e sair de dentro da história da caixinha, né, Alan? Sim. E, então, isso tem muitos. Quantos anos você é formado, Alan? 15 anos, Débora. Eita, então tem mais tempo aí. E essa oportunidade, depois a gente até dividiu o consultório junto, eu pude atender na sala dele quando eu estava fazendo mestrado, ele me recebeu. Então a gente tem uma história longa de nos conhecermos dentro da fisioterapia, né? E nesse percurso todo, o Alan foi estudando, foi se formando, começando a história dele na osteopatia, e tive oportunidade também de participar dessa fase, que foi na primeira reforma do consultório, onde daí, né, a gente teve aquela mudança e virou aquela sala bonita, onde você começou a organizar os cursos, e Sim. depois você seguiu, né, num caminho tão bonito, tão longo e podendo ter essa visão ampla, eu diria holística, integrativa, e caminhando na sua formação internacional de medicina germânica, que deixa todos assim, é uma surpresa, é algo muito novo para dentro da fisioterapia, né, Alan? Uhum. E eu já queria trazer o Alan para uma live, e aconteceu que a semana, acho que passada, não sei, surgiu uma reportagem na revista Saúde e Bem-Estar, e o Alan comentou, eu também tinha feito um comentário, então a revista traz algo como que na pandemia 41% das dores de coluna, das pessoas que, né, têm dores crônicas, essas dores Uhum. aumentaram.
E aí o Alan fez um comentário que não seria só por essa razão, né, Alan? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. E, bom dia, eu engatei, é que hoje a pessoa tudo. Bom dia, Alan. Bom, bom dia. Bom dia a todos. Bom, prazer também, viu, Débora, a gente poder, né, dividir esse espaço, falar um pouco da nossa história, da nossa visão, né, que nós temos aí do ser humano, né, dos aspectos da doença e levar de alguma forma mais conhecimento, informações aí para as pessoas, para os nossos alunos, enfim, os nossos pacientes, né? Acho que esse é o grande objetivo da consciência para as pessoas, né? E foi justamente isso. Houve essa publicação de que 41% das pessoas que não tinham queixa na coluna passaram a ter nessa quarentena. Então, chama atenção o número, né? Uma grande parte então, de pessoas que não eram sintomáticas, de alguma forma, passaram a ter sintoma na coluna, né? E, enfim, dentro da nossa visão, né, Débora, só para introduzir um pouco esse conceito, como que a gente acaba vendo as coisas, né? Eu separo vamos falar assim, o mundo, a abordagem de pacientes de duas formas, né? Eu vejo aquela medicina que é voltada para a doença, né? Que é aquela que ela está centrada na doença, e eu vejo a medicina que está centrada no indivíduo, né? Certo. E eu, particularmente, sempre me incomodei muito, você sabe disso, com essa medicina centrada na doença. Não que ela não seja importante, ela tem a sua importância, mas eu acho que ela se limita, né? Ou limita o paciente a um rótulo, né? Assim que eu gosto de chamar, né? Enfim, então, quando eu olho de alguma forma, dentro de todo esse conceito que a gente vai abordar, da nova medicina germânica, das 5 leis biológicas, né? Eu sempre busquei um olhar, né, de uma forma mais integrativa, uma forma, né, de ter um olhar para a pessoa, né, para o indivíduo de uma forma integral. Até eu uso muito uma frase de Hipócrates nos cursos, né, que é o pai da medicina, e eu digo como a medicina, principalmente essa nossa medicina ocidental, né, ela se distanciou da origem, né? Hipócrates dizia que mais vale você conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que tem a pessoa, né? Sim. Então, ele já mostrava desde aquela época a importância de ter um olhar para o indivíduo. E eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo da quarentena, né? De tudo isso que o mundo está vivenciando, é muito interessante a gente ver a dificuldade que a medicina voltada para a doença ela tem diante dessas situações. E Ficou muitas muito pessoas... evidente, Alan. Tem, muito. E aí a gente vê a quantidade de contradições, né? Como a ciência está sofrendo, né? Ora coloca isso, ora não serve mais, ora... Enfim, e as pessoas estão no meio de tudo isso daí, né? Enfim. E isso gera uma... Quer dizer, acaba fazendo esse ciclo, mas continua. Eu sei que você vai falar disso. Oi. Você caiu para mim, o som seu Eu caiu, caí? Débora. E a Tá. imagem sumiu também. Peraí, Puxa só um pouco. vida. O som Tá. voltou, eu estou te escutando. Voltou? Não, eu voltou agora? Isso. Eu quis... Você estava falando a respeito dessa... Eu falei o quanto isso ficou muito evidente e exacerbado nesse período da quarentena, né? Essa visão médica, né, dessa complicou e deixou, de certa forma, a população, a população médica também, muito perdida e insegura. Sim. Né? Não só a população. Pode falar. Essa visão, né, Débora, de que eu tenho uma doença, eu tenho um grande mal e eu tenho que acabar com ele, necessariamente a pessoa precisa de muitos recursos para poder atacar o problema, né? E quando eu não encontro os recursos, automaticamente eu fico um pouco de mãos atadas, né? E é isso que a gente está vivenciando, a esperança de um recurso que consiga acabar com um problema, né? Sim, uma impotência exacerbada, né? Exato. Então, assim, dentro desse cenário do que a gente busca estudar, do que eu fui buscar e hoje eu tento compartilhar com pessoas, né, dentro do tratamento, enfim, da abordagem,
é que talvez tudo isso poderia, de alguma forma, ser resolvido ou preenchido, né? Essas lacunas que são deixadas por esse modelo tradicional, poderiam ser preenchidas a partir do momento que a gente olhasse a situação de uma forma um pouco mais integral, um pouco mais completa, né? E para isso a gente precisa incluir algumas coisas importantes dentro dessa questão filosófica, principalmente do conceito da nova medicina germânica, onde ela está pautada em algumas leis, né, que fundamentam parte importante de toda essa compreensão, né? Então, hoje eu vejo assim, e de novo esse cenário é muito interessante para a gente poder falar sobre isso, né? Que nós temos uma condição onde o fato talvez do humano ter aprimorado algumas capacidades humanas, né? Ele esqueceu que grande parte da vida dele está pautada numa característica animal. Então, é muito importante isso daí. Grande parte da nossa fisiologia, do nosso comportamento, ele é exatamente igual a um comportamento animal, onde nós seguimos os aspectos de uma evolução natural e essa evolução, né, junto com... Oi? Está muito mais próximo de uma simplicidade. Sim, exato. O natural. Exato. E foi perdido. Está sendo perdido. E aí o humano, pelo fato dele aprimorar a única diferença que existe nossa dos animais é que nós pensamos, que é o que nós chamamos de compartimento mental na biologia, né? Então, a nossa capacidade de pensar ela é muito pequena frente a todas essas respostas que nós temos. Então, nós somos muito mais seres biológicos de representatividade na natureza do que uma representatividade humana, né? Porém, nós esquecemos. E ao longo dessa evolução, nós nos colocamos em uma posição muito acima dos animais, né? Como se nós fôssemos, talvez, os seres mais capazes, os seres mais fortes, enfim, dentro de todo um cenário. E hoje a gente vê, com tudo que está acontecendo, que nós estamos perdendo para um ser invisível, né? Que talvez seja muito mais primitivo do que a gente. Exato. Né? A palavra é essa, que situação primitiva que nós estamos vivendo. Sim. É bem isso. E tudo isso, de alguma forma, é explicado pelas leis biológicas. Essa interação que existe entre o homem e todos os outros seres da natureza. Só que para a gente entender todo esse aspecto, Débora, o mundo material, o mundo da doença, né? O que aconteceu? Ele ficou muito específico, né? Muito especialista em tentar entender a doença, né? Mas pouco, na minha visão, é capaz de entender o porquê as pessoas adoecem, né? E eu sempre digo isso, se eu não entendo por que a pessoa adoece, no momento em que eu estou diante de uma doença, me faltam muitas vezes ferramentas para tentar ajudar essa pessoa. Porque se eu não compreendo uma origem, automaticamente eu não consigo, eu dependo diretamente de uma arma para acabar com aquilo, né? E, enfim, quando a gente, que é uma crítica que eu faço sempre a muitos estudos e todo esse cenário, porque sempre se busca explicações do mundo material para explicar um sintoma, né? E esquecem que nós, na verdade, somos compostos de diferentes níveis, né? E entre esses níveis existe a matéria, sem dúvida nenhuma. A matéria ela está presente, né? Porém, nós temos níveis muito mais sutis que comandam essa matéria, né? Como, por exemplo, os pensamentos, os sentimentos, né? Eu falo assim, o nosso cérebro, ele sem o dono desse cérebro e sem os pensamentos, ele não funciona. Ele depende diretamente de sensações, né? Se eu não tenho sensações e necessidades, automaticamente, eu digo sempre assim para os alunos e para os pacientes, né? Nós somos como um computador, ele precisa que se instale um programa e esse programa precisa ser executado. Senão, ele é simplesmente um computador, né? E o nosso corpo é exatamente igual. Nós temos uma programação e essa programação ela vai ter que, de alguma forma, ser executada por alguém, né? E somos nós.
Então, para a Tá me gente ouvindo? poder... Eu estou te ouvindo. Ah, tá. Alguém escreveu travou, mas Travou, é. eu continuo te vendo. Eu não estou te vendo, Não tá? notei, mas tá me ouvindo, ok. Ouvindo sim. E, Tá, enfim, Débora, então quando a gente analisa uma resposta de um sintoma, né, certo. nós precisamos olhar esse sintoma de uma visão Aham, um pouco mais ampla, independente do certo. sintoma. Nós vamos falar, sem dúvida nenhuma, das dores na coluna, que tem chamado muito a atenção, Atenção. mas nós temos que entender que existe um dono dessa dor, né? Existe um sistema por trás Uma dessa dor, história. né? E uma história de Sim, vida, né? sem dúvida. Né? E se eu voltar para aquela nossa parte da visão da medicina voltada para a doença, eu simplesmente me preocupo o quê? Com a dor na lombar do paciente, eu olho para ela, peço milhares de exames para tentar olhar aquilo ali. Só que eu esqueço o que está por trás de tudo aquilo, né? Uhum, uhum. Então, no momento desse de pandemia, é interessante a gente observar um dado desse daí, de que 41% das pessoas que não tinham sintoma anterior passaram a ter Passaram algum a ter. tipo de sintomatologia na coluna. Olha só que interessante, né? Então, o porquê que isso Mesmo, acontece? mesmo a gente considerando os fatos como o aumento da atividade, sei lá, doméstica, de tarefas que as pessoas não faziam antes, mesmo a gente Sim, considerando o estresse, mesmo a gente considerando a postura, né, que as pessoas têm se mantido. Só um parêntese, há uma tensão muito maior que nós não sabíamos como terapeutas para fazer o atendimento online, é verdadeiro, mas mesmo assim tem algo a mais, né? Que eu acho que é isso eu que você estava sempre, engatado a falar. sim, eu acho que tem algo a mais, porque se a gente fosse imaginar, né, Débora, é igual eu brinco assim com os meus pacientes, eu falo, eu comecei a correr e eu tô com dor porque o meu tênis, isso, aquilo, e gasta um monte num tênis. E eu brinco, eu falo, você foi feito para correr descalço, né? Se a gente for E está analisar, gastando grana com esse monte não de é? tênis. Exato. Se a gente for analisar uma perspectiva evolutiva, e aí eu comecei a falar dessa questão da evolução junto com a criação, né? A gente sempre vai ter que somar Sim. essas duas coisas, né? Então, por que a gente está adoecendo tanto? Então, dentro daquela cadeia evolutiva, onde nós nos colocamos muito superior, nós Uhum. esquecemos que tudo que a gente precisa nos foi dado antes da gente, né? Certo. Então, o que acontece hoje? Se você fosse lá e comesse alimentos que a natureza te deu, você tinha grande chance de se sentir melhor. Se a natureza te deu Aham. o sol, se a natureza te deu o vento, se ela te deu a chuva, enfim, ali nós temos todos os recursos necessários para a gente se manter bem. E Só que o que acontece? gratuitos. Isso, e está ali disponível, né? A Então, todos. perfeito. Com o fato da gente se distanciar tanto de tudo isso daí, né? Aham. Nós começamos a reconhecer as coisas que o homem criou como mais positivas do que o que a natureza criou. Então eu começo a ter uma dependência de coisas. Então, dependência de aparatos mais sofisticados. Eu tenho a dependência da droga, né? Lícita ou ilícita, mas eu tenho uma dependência da droga. Eu acredito, né? As pessoas Uhum. acreditam, né? Eu não acredito nisso, mas que aquela droga vai me curar, enfim. E eu começo a ter tudo Colocam isso daí. todas as suas expectativas na droga, inclusive, Sim, né? Com né? grande. Uhum. E nesse momento de quarentena, de tudo que a gente está vivenciando, muitas dessas coisas, elas que eu antes depositava, que era o que eu buscava, porque para mim o que era importante era eu ter uma prática, não estou dizendo que não é importante, mas eu ia para uma academia, eu ia fazer um exercício, e isso era uma forma que eu tinha de uma válvula de escape, eu Aham. saía e eu passava num bar, tomar uma cerveja porque era uma válvula de escape, eu Uhum. precisava estar em contato com mais pessoas, porque assim isso me aliviava. Então, todos Uhum. tinham uma vida, né? uma rotina um pouco, né? Uhum. mais ampla, Com cheia esse de coisas. espaço, Né? né? De refresco, vamos dizer assim. Isso, perfeito. Então, muitas vezes a pessoa chegava em casa, o filho já estava dormindo, no outro dia ele acordava, o filho ainda estava dormindo, ele já saía para o trabalho. Então, as pessoas, nesse momento, elas foram, de alguma forma,
forçadas a se conectarem, né? E eu Aham, digo assim, não só o se conectar com o mais próximo, mas se conectar com ela mesma, né? certo. E muitos que não tinham essa experiência ou essa vivência de se conectar consigo mesmo, começam a ter a experiência de que talvez você seja uma companhia ruim para você mesmo, porque você não suporta estar sozinho, você não Exato. suporta estar com você. E muitas vezes aqueles que estão próximos de você, mas que você dentro dessa loucura não tinha a oportunidade de estar conectado, começam agora a te incomodar. Fora a sensação da perda de liberdade, né? A perda do direito Uhum. de ir e vir, enfim. Sim, Então, começa a ter um cenário que ele não é mais um cenário somente físico, né? certo. É. O índice hoje de separação e agressão doméstica, ele aumentou muito. Tem esses parâmetros porque Sim, pacientes meus que são da promotoria comentam isso sim. daí. E por que Aham. isso acontece? Porque as pessoas começam a entrar num ciclo muito grande de despertar muitas respostas biológicas de sobrevivência. Então, tudo isso é explicado por essa visão biológica, um comportamento mais agressivo, enfim, né? Aham. Todas Aham. essas situações. E a coluna, sem dúvida nenhuma, ela é uma Uhum. parte de todo esse sistema biológico que Aham. expressa muito do que a pessoa está vivenciando. É como Então, se ela fosse um. Não é para-raio, porque para-raio ela recebe, ela recebe e transmite, né? É uma coisa, eu não exato. consigo achar essa palavra. Ela capta da questão do emocional e ao mesmo e aí ela parece que ela faz isso reverberar num sintoma, né? Ela é um É, centro ali, né, de percepção e com todas as representações que tem aí tanto na medicina chinesa ou que a gente vê em outros trabalhos ou pelas fáscias, a região que envolve a coluna, ela é muito representativa, né? é. Porque se a gente for imaginar, né, Débora, toda via de entrada, né, de um Ah, sistema e, consequentemente, a via de saída, que é esse sistema, vamos chamar assim, aferente e eferente, né, ele sim, depende diretamente de um sistema nervoso. Então, certo. a coluna, de Diretamente. maneira geral, ela é um sistema que tudo chega para ela e, ao mesmo tempo, ela Sim, tem a possibilidade de processar tudo isso e retransmitir essa informação, né? Então, exato. todas as estruturas que, de alguma forma, têm uma conexão muito grande com o sistema neurológico, em situações de hiperestresse, né, vamos falar assim, elas têm uma Uhum, maior possibilidade de exteriorizar sintomas, né? certo, certo. É, sem dúvida nenhuma, basicamente todo o processo do que a gente descreve, ele vai estar pautado numa fisiologia. Ele não é. Às vezes as pessoas falam assim: ah, isso é místico, ah, isso é esotérico. Isso... Não, Uhum. basicamente nós estamos falando de fisiologia. Né? Se a Sistema gente nervoso entende. central. Sim. Então, se a gente entende essa fisiologia de funcionamento, o sistema nervoso central, o sistema nervoso autonômico, né? Autonômico. Uhum. Basicamente, nós estamos falando do quê? Se eu tenho harmonia nos diferentes aspectos que me constituem, então a matéria, ela é o objeto mais grosseiro que nós temos dentro dos compartimentos que nos constituem, tá? Porque, Certo. na verdade, ela é energia condensada. Então, a matéria, ela é energia condensada. Então, Uhum. basicamente, a energia, ela é o compartimento mais sutil. Então, Certo. o que que nos move? O que nos move são sempre as coisas mais sutis, né? Então, Uhum. é um pensamento, é um sentimento, é a fé, é a nossa conexão com a natureza, A é o sol natureza, que suas bate no meu crenças. corpo, né? Uhum. Então, Sim, tudo isso aí é alimento para a matéria, ok? Então, certo. isso é importante. Então, isso que nos constitui. Aí você me pergunta, Salam, e qual é a doença da matéria? A doença da matéria é trauma direto na matéria. Então, basicamente, eu acredito na doença da matéria quando Ah, aquilo repercutiu diretamente. Então, se eu sofro um trauma e aham, eventualmente fratura a minha perna, eu tenho uma força externa que me lesionou. certo. Automaticamente, consertar a matéria pode ser o caminho mais correto nesse momento. Uhum. Porém, você sabe disso, a grande parte das pessoas que nos procuram com algum sintoma não estão diante disso daí.
Não é verdade? Exato, exato. É, Né? E até a bem gente pontuado. gostaria que fosse assim, porque é muito mais simples você consertar Lógico, isso aí. você ir lá e fazer uma intervenção terapêutica de reabilitação, resolve e pronto. Tem? Mas não Aquele, é por não é aquela pessoa que fez um movimento e travou naquele momento, a gente brinca, ela entra se rastejando e sai andando. Por quê? Porque exato. teve um efeito biomecânico. E a parte biomecânica, ela é mais. Não estou dizendo que é simples no sentido de ser fácil, não é isso. Mas se eu Aham. estou com uma ferramenta de matéria e eu estou com um problema na matéria, elas se combinam. Ao corrigir Uhum. uma coisa ou Uhum. outra, o processo, o Sim, resultado final é muito melhor. Ok? sim, Né? sim. Dá um Então, exemplo, Alan. Alan, hum, tem muitas alunas minhas assistindo. aham. Dá só um exemplo, para não ficar. O que seria, fala uma lesão na matéria, para uma Então, coisa imagina, mais. você Na fala assim, coluna Débora, mesmo. ó, tá lá um cara jogando futebol, ok? E de Isso. repente ele pisa num buraco, não vou nem dizer que houve uma lesão ligamentar, nada. E houve um movimento de uma estrutura óssea, um Isso. reposicionamento alterado de uma estrutura óssea, ok? Isso. E aí, dentro da biomecânica do pé, por exemplo, eu preciso ter os movimentos articulares, né? Entre, por exemplo, um talos, um calcâneo, enfim. E ele perdeu isso. E aí ele vai movimentar e gera uma dor ou uma restrição de movimento, depois desse trauma, Certo. tá? Então ele chega no consultório, no meu, no seu, enfim, apresentando isso daí. Então, se eu for lá identificar essa restrição e eu reposiciono, eu faço um ajuste facial, ligamentar, articular, muscular, enfim, né? Manobra, seja o que for. Automaticamente a estrutura ela se reorganiza. Esse paciente imediatamente ao movimentar ele já não sente mais o sintoma, ok? Aham. É a mesma coisa assim, Débora. Quando a gente olha e fala, por exemplo, eu tenho uma dor na coluna e ela está ligada à minha posição. Então, vamos pensar assim, uma posição viciosa de um trabalho, ok? Então, isso daí Aham. vai repercutir e gerar dor? Vai. Então, não tem como eu ficar, por exemplo, deitado no sofá errado ou sentado numa cadeira errado e falar que isso não vai gerar dor, né? Sim, sim. Porém, se você for lá e modificar isso daí, automaticamente a pessoa já sente o seu benefício. Não é isso que Uhum, acontece? uhum. Sim, Né? porque ela se Então, reorganiza. isso, né? Então, isso Aham. tudo nos diz que o compartimento que estava sofrendo era o compartimento da matéria. Então, ele recebeu aquele estímulo que era o suficiente para reorganizar ele. Agora, você imagina o seguinte, Débora, você que trabalha há anos com postura, com movimento, enfim. Você também tem aquela criança que chega no seu Aham. consultório, por exemplo, com uma alteração postural, e essa alteração postural dela gera uma dor na coluna torácica, uma dor na coluna lombar, por exemplo, né? E ela chega se queixando disso Aham. aí e você observa que há uma alteração postural. Vamos imaginar uma criança que é um pouco mais fechada, ok? Com toda a sua Certo. restrição facial, com toda a sua restrição articular, muscular, tudo isso está presente. Eu não estou negando isso daí, porque a matéria ela está contando algo para nós, ok? Ok. Porém, essa criança, dentro do nosso contexto da visão biológica, ela assume essa posição para se proteger de alguém. Então, vamos supor, ela vive em um ambiente onde Hostil. as Ou, pessoas gritam mais, papai e mamãe sim, podem ser um pouco mais agressivos ou cobram demais dela, sim, ok? sim, E ela sim. entra em uma posição para se proteger. E essa posição agora Uhum. ela modifica o padrão postural. E essa Certo. pessoa, ela passa a ter uma dor na matéria, uma dor postural, é fato. Porém, o que Sim, está por trás dessa dor é uma história. sim. O que Então, acionou. Uhum. nesse caso, não adianta muitas vezes você trabalhar só na matéria. Por quê? Não. Você pode até tentar reposicionar isso daí e pode até conseguir. Porém, é o que eu digo sempre. Esta pessoa que estava em uma posição de proteção, se eu agora coloco ela numa posição de abertura, é como se eu proporciono para o corpo uma melhora da postura, porém, para a vida dela, talvez eu coloque ela em uma exposição onde eu retirei dela
aquilo que era a proteção. E às vezes ela não consegue bancar isso, é inseguro para ela esse lugar, né, de abertura, porque essa postura ela tem um significado, ela tem uma proteção, ela tem. E aí é aquela história, né? Ela volta. Isso, Ela precisa perfeito. voltar. Porque aquela posição, ela é a posição de conforto para ela, é uma posição de proteção. Então, eu ajusto Sim, e ela volta. Eu ajusto sim, e ela volta. Então, sim. o que é importante para o profissional, que eu falo sempre, né? É você ter um olhar um pouco mais amplo dentro daquilo ali. Porque tanto aquele paciente traumático, aquele paciente que está sentado na cadeira mal posicionado, quanto essa, por exemplo, criança que chega no consultório, ambos apresentam o mesmo sintoma. Todos eles podem ter chegado para nós dizendo, olha, eu tenho dor na coluna torácica, né? Aham. Então, se eu tiver centrado no sintoma, eu falar, não, deixa que eu vou acabar com esse sintoma, Uhum. né? Porém, para um pode ser benéfico. Para o outro, talvez aquele sintoma ele tenha uma história muito maior por trás. Então, Uhum. quando eu digo isso, é como eu diferencio o que é do mundo traumático específico da matéria, aonde, Uhum. né, a origem e o efeito eles estão no mesmo lugar, que é a matéria, e o outro Aham. onde eu tenho um sintoma na matéria, porém a origem está em um outro compartimento, que é um compartimento mais sutil, que ele inclui as diferentes, né, possibilidades que nós temos da nossa Constituição. E quando a gente fala da visão biológica, a resposta do corpo, nós sempre vamos incluir o sentir, né? É o que É. foi sentido. Por quê? Tudo que eu sinto aciona o computador, que é o cérebro, e Uhum. no cérebro existem o que nós chamamos dos arquivos, como um computador, né? Como uma memória adquirida. E quando isso foi adquirido a primeira vez, que é na nossa infância sempre, começa na vida intrauterina e se estrutura no máximo até os 3 anos de idade, nós já temos a constituição das principais sensações, tá? Então, ao longo da vida, nós fazemos um recrutamento disso, um resgate dessas sensações. Então, Certo. a criança com 2 anos de idade, ele já viveu uma impotência. Ele já viveu uma Sim, sensação de incapacidade. Ela tentou andar e sim. caiu. Para ela já é uma sensação, ok? Você, E aos é 50 anos de bacana. idade, Não, pode queria falar. só pontuar um pequeno parênteses. Uhum. E é muito interessante quando os pais permitem o desenvolvimento dessa criança, porque ao cair, ao não pegar o objeto que ela queria, ela já vai começando a desenvolver a questão da frustração. Né? E hoje a Exato. gente tem uma coisa aí de achar que a frustração não é bacana. Né? Sim, Então tira-se toda a frustração da criança e aí não se desenvolve todas essas condições importantes para o momento adulto. sim. Vamos lá. E é importante a gente deixar isso daí, que a criança perceba por ela própria. Esse é outro ponto que a gente bate muito nessa tecla, né? Que nós não Certo. coloquemos nas crianças as nossas percepções e as nossas frustrações. Que ela Certo. possa perceber uma sensação de perigo como perigo. E não que eu Sim. diga que isso é perigoso. Não que eu gere nela a condição de medo, mas que ela possa ir adquirindo, como um animal que vai Sim. adquirindo as sensações, com as A sensações, as percepção do perigo. experiências, perfeito. Isso. E aí, com as experiências, os arquivos, e assim eu me construo um adulto, né? Então, Tá. aquela mesma criança que tropeçou lá atrás, aos 50 anos de idade, você pode estar tropeçando de novo. E Sim. assim, você sempre está, de alguma forma, fazendo resgates e dando para o seu organismo possibilidades de reagir e responder diante de tudo isso, tá? Então, Certo. toda essa via, ela vai acontecer por interferência, né, ou por intermédio do sistema nervoso central, pelo cérebro, Aham. que se utiliza basicamente, Débora, de 2 sistemas, que é o sistema nervoso autônomo simpático e o E sistema para nervoso cima. autônomo parasimpático, que Uhum. é, né, a grosso modo, o nosso sistema de alerta e o nosso sistema de Isso. descanso, ok? Isso. Fala sempre um pouco assim dessa forma para alguns pacientes entenderem. Sempre uma Sim. traduçãozinha. Então, assim, se eu agora entro no momento em que eu vivo o hiperestresse, eu tenho uma predominância do simpático, porque eu estou em mais Certo. alerta. Então, é Isso. naquele momento que eu vou despertar o sentir. Então, o que eu senti?
Então, diante de uma situação, uma pessoa sente medo, o outro sente raiva. Então, vamos olhar para essa pandemia, né? Então, uma pessoa que está com medo de perder o emprego, ela está Uhum. despertando uma sensação diante do emprego. Uma outra Certo. pessoa que tem uma segurança no emprego, ela pode não estar vivendo isso. Então, a pandemia está existindo para todo mundo. Porém, um Uhum. sente X, o outro sente Y, né? Aham. O que tem Aham. uma reserva financeira, talvez não está tão preocupado quanto aquele que tinha feito um Não tem. empréstimo para poder manter a empresa justamente nesse momento. Enfim, então, Exato. nós temos que analisar um cenário sempre com individualidade. Isso é outra Uhum. coisa importante, né? Então, Uhum. se no momento em que eu vivo uma situação, eu tenho uma sensação, uma percepção daquilo, sabe-se Sim. hoje que cada área do nosso corpo reage, responde diante daquela sensação. Por isso que existem Certo. pessoas que, diante de um hiperestresse, sentem dores estomacais, outros sentem dores no peito, outros sentem dores articulares. Então, cada um sente de acordo com a sensação que ele tem daquele momento. E cada região da coluna. Essa, sim, só um parêntese. É Uhum, quando você fala que cada um tem numa região, que seria o seu, ou o seu órgão, ou a sua válvula de escape, uma palavra assim mais uhum, fácil das pessoas entenderem, uhum. esse órgão, ele tem correlação com reações lá da infância? É o mesmo Sim, órgão? sim, Tem, tá, sempre, sempre, tá? tá, Sempre. Não, não há como nós separarmos isso daí. Porque o ok. primeiro medo, Débora, que eu vivi, não foi aos 30 anos de idade. O primeiro Sim, medo que eu vivi pode ter sido aos 30 minutos de vida, ok? sim, Tá? sim. Então, é por isso que a gente diz muito isso. Se tornar adulto não é envelhecer. Isso é outra coisa filosófica interessante. É Se muito tornar bacana. adulto é quando você consegue contar para aquela criança e cuidar dos medos dela, da Isso, raiva dela. É quando sim, você, diante de uma situação, você consegue se posicionar diferente, sem isso. trazer para você. É como se, por exemplo, nós podemos não concordar com alguma coisa, mas isso não nos faz inimigos. Sim, Diferente da criança. Duas sim. crianças, se elas não concordam, elas assumem um comportamento, ou elas brigam, elas emburram, ou elas viram a cara. É Uhum, assim, eu vejo o uhum. meu filho. Ele puxa a Sim, sim. bicicletinha dele e quer entrar. Então, quando você assume um comportamento desse, não importa se você tem 30, 40, 50 ou 100 anos de idade, o que você está fazendo é assumir um comportamento infantil. E uma Sim. das coisas que E impede aí, com que as pessoas se aí curem a é justamente isso. necessidade, oh, desculpa, te cortei. Pode falar, Aí a pode falar. necessidade de você olhar para a tua criança interna e bater um papinho de orelha. Perfeito. Olha aqui, fica calmo, tá tudo bem, a gente vai enfrentar, você não precisa ter medo, né? É muito Sim, importante, mas para isso tem que ter, né, Alan, essa coisa, essa questão do autoconhecimento, essa questão da parada, essa questão desse tempo para se olhar, para se conhecer, para saber das suas inquietações, das suas emoções, né? E talvez nem todo mundo estivesse com esse exercício, né, bem uhum. afiado nesse momento aí da quarentena, por isso Sim, tudo vem à tona, vem com essa força e vai exato. reverberar no que a gente está discutindo agora, por exemplo, a coluna, que você ia Tem, mencionar. porque, ô Débora, ao longo da vida, nós fizemos poucas escolhas. Na verdade, nós estamos aqui tendo a experiência de sobrevivência. Nós somos É. sobreviventes. Nós chegamos até aqui, não é verdade? Nós chegamos Uhum, com todos os obstáculos, dificuldades, sensações, com dores, com sofrimentos físicos e não físicos, enfim, mas você chegou, né? E uhum, assim foi uhum. comigo e todos nós estamos aqui como sobreviventes. O grande objetivo da natureza é a sobrevivência, é tentar Sim, manter a sobrevivência, né? Só que momentos iguais a esse que nós estamos vivendo, além dos mecanismos de sobrevivência, ele te faz, ou ele te força a você buscar também um certo controle. Que talvez você certo. nunca tenha tido essa oportunidade, que é o de se conectar
com você, de olhar para si próprio, né? Buscar forças que você não sabe de onde vinha, enfim, né? É uma reconexão. E ao longo da Sim. vida as pessoas vão perdendo essa conexão. Então, E nós foi no nascemos susto. de uma forma e nos transformamos em outra coisa. Sim. Então, na verdade, é isso que vai acontecendo, né? Então, essa transformação na visão biológica, nós falamos que surgem novos comportamentos para Aham. você poder se manter vivo. Então, Sim. você, Débora, de hoje, não é a Débora pequenininha que nasceu. Você Nem a teve que de se ontem eu não transformar. sou. Eu Hã? não sou nem a mesma Débora de ontem. Hoje eu já sou Exato. outra. Perfeito. E isso é o fascinante, porque nós estamos em Isso. constante evolução. Porque se você fosse igual, ou você atingiu a perfeição, que eu não acredito nisso, ou você está numa Uhum. estática. E as coisas não Sim. são. Por isso que eu não gosto desse modelo de saúde e doença. Não existe só a Uhum. saúde, não existe só a doença. Um corpo Sim. doente, ele também tem uma parte saudável. Então, nós Certo. nunca somos uma coisa ou outra, né? Não é Mas total. muitas vezes a doença toma conta da parte saudável. Mas isso acontece porque você permite, por não compreender, por não ter consciência de que você é o dono da parte doente e dono da parte saudável, né? Você Então, me lembrou, sabe conforme... quem? Alan, parei. Você me lembrou dessa onda também que tem desse pessoal todo ligado na saúde e que está com essa questão toda aí de alimentar exagerada, ou na atividade física, ou tomando não sei quantos suplementos. Eles têm que entender que também há uma parte doente em tudo isso. Lógico. Então é interessante, porque pensam que né, nessa loucura toda, nessa busca, não, tem uma parte doente. A gente é a doença e a saúde. Agora, como a gente vai equilibrar isso é outra coisa. Não, e Débora, eu vou fazer uma observação para você ver, porque assim, quando a gente prega a ideia de que você precisa cuidar de todos esses aspectos, eu faço uma para você entender, porque quando a gente começa a falar assim, ó, igual a pessoa fala assim, morreu do Covid, mas era diabético, era hipertenso, era idoso, mas daí você vê criança morrendo, você vê adolescente morrendo, as pessoas dizem Sim. assim, mas eu vi aquele cara saudável, atleta que comia bem e morreu. Eu vou te fazer uma observação para você entender. É igual você olhar na quarentena agora e você vê empresas que você acha que não queriam quebrar, que quebraram. Por Pois quê? é. Como nós estamos voltados e treinados a olhar o mundo material, você acha que pelo fato de que há um império visualmente, isso é saudável. Então, Muito olhar bem uma pessoa colocado. forte e que come bem e que os exames estão bons, você está olhando a parte matéria dela, saudável. Mas quem que é o Exato. dono de tudo isso é esse aqui. Então não adianta eu ter Sim. um corpo forte e uma mente fraca. Se eu adoecer, eu vou morrer. Porque a hora que você estiver Exato. dentro do hospital, sozinho, você vai precisar da sua mente. E você talvez nunca treinou isso daí. Você nunca treinou, você só ia lá e Exato. puxava ferro. Então é a mesma coisa. Eu olho a empresa do cara, mas eu não sei o que está por trás da empresa dele. Eu não sei como é que estão as Muito outras bem coisas, colocado, entendeu? Alan. Não é? E Muito no bem momento em que eu colocado. preciso dessa estrutura que está por trás, eu não cuidei dela. Então o cara tem um carro bom, o cara mora bem, as pessoas falam, nossa, isso aí não vai quebrar nunca, mas você não sabe quando o cara põe a cabeça no travesseiro, o que Como é está que são as coisas? acontecendo. Exato. Então a gente precisa entender que nós precisamos cuidar desses outros compartimentos. Não Certo. estou dizendo que fazer academia, comer bem não é importante. Ele Não, mas no pode ser. momento em que você precisa, a sua força espiritual, a sua força emocional, todo esse contexto, o amor, enfim, tudo isso tem que ser muito importante. E para nós profissionais da área da saúde, nós também precisamos entender disso. Porque o profissional Exato. que é muito especialista na matéria, ele esquece disso. De que aquele Ele fica paciente que só está lá... ligado nessa questão Exato. Né? e perde de vista. Interessante porque ele perde de vista ao tratar e ele perde de vista em relação a ele próprio, Sim. né? Que é uma outra questão. Quer dizer, ele cuida do outro estruturalmente, da matéria, como você fala, e dele, ele nem essa questão que eu diria. Eu penso na trilogia. Quando você está falando assim, eu penso na trilogia corpo, alma e espírito, que é Sim.
É o básico, né? A alma está lá, todas as nossas questões da emoção, né? Que uma boa terapia nos alinha. O espírito, seja lá a tua escolha espiritual. E o corpo, agora, esse é o equilíbrio, né? Isso. Esse é o Então, equilíbrio. e justamente, então, assim, hoje, o que a gente vê nessa abordagem tradicional é que se esquece um pouco disso. Então, eu preciso olhar. Então, imagine o seguinte. Então, você pega uma análise desse estudo, né? Que a gente começou falando disso. Então, ele trouxe várias coisas, como todos os estudos. Ele traz a postura, ele traz isso, mas eles esquecem de incluir esses fatores. Então, o que Nem só pra mencionam. gente... nem mencionam. Exato. É por isso que eu não gosto desse modelo, porque eu preciso incluir a sensação. Débora, se tudo está bem na sua vida, eu falo igual atleta, eu trabalho muito com atleta. Atleta que está bem, ele pisa num buraco, não acontece nada. Ele toma um choque, ele não a hora que ele está mal, ele vai amarrar a chuteira e ele tem dor. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo ele está sempre reagindo e respondendo às sensações. Não dá para a gente excluir isso daí de nenhuma análise, tá? Sim. Então, imagine o seguinte. Então, dentro dessa percepção, para a gente poder dar sentido para as pessoas que estão isso, para a questão da vendo, coluna. Isso. Cada parte da coluna responde a uma sensação, tá? Cada parte da coluna. Então, a coluna cervical, ela é a nossa conexão com a nossa parte intelectual, tá? Então, tudo que envolve o nosso contexto profissional, as nossas ideias, pensamentos, tudo que nos conecta a esse conceito é a coluna cervical que absorve tudo isso. Então, vamos trazer para esse momento. Quantas pessoas estão sofrendo intelectualmente? Muitas. Por preocupações, porque eu tenho uma empresa e ela pode quebrar, eu estou correndo atrás de um empréstimo, eu estou com medo de perder o meu emprego, enfim, tudo que envolve. O próprio fato, pessoas, por exemplo, que o que satisfazia elas era o intelecto. Então, era trabalhar, era estar fora de casa, era produzir. E agora dizem para elas assim, calma, você precisa estar dentro de casa. Você não vai ter mais o reconhecimento do seu funcionário agora. Você vai ter que ter o reconhecimento do seu filho, da sua esposa, né? Exatamente. E essa pessoa começa a viver um E uma questão, Alan, que essa pessoa, principalmente no caso da cervical, que tem essa questão intelectual, elas têm, eu vejo assim, que há um exercício muito grande mental. Elas nunca ficaram paradas. E aí esse mental, eu acho que fica um capacete imenso para elas, né? Isso é muito complicado. Se torna um peso, né, Débora? Porque a pessoa que traz para o nível mental, ela sente muito pouco. Porque eu falo assim, o sentimento ele passa pelo corpo e já transita para o mental, porque ela precisa ter muito controle. Por isso que essas pessoas são sempre muito controladoras de tudo. E aí você está diante de uma situação dessa que você não tem controle de quase nada. E ninguém. Né? Então você começa a vivenciar todas aquelas sensações que despertam sintomas de dor, que é a incapacidade, a impotência, a autodesvalorização, ter que se submeter a algo, são tudo que representam sintomas nessa região. Então, a cervical nos conecta ao mundo intelectual. Então, toda pessoa que tem isso, ela precisa olhar para esse contexto na vida dela. Mesmo aquela pessoa que diz assim, porque é engraçado isso, Débora, eu recebo um monte de paciente assim, mas Alan, a minha vida profissional é perfeita, eu atingi o ápice. Eu falo, atingir o ápice é diferente de você, por exemplo, você ser reconhecido como foda é diferente de se sentir foda. São duas coisas diferentes. Você atingir o ápice não significa que foi leve para você. Você pode estar no ápice, só que agora você tem o peso de sustentar isso daí. Você vai sofrer do mesmo jeito, né? Então, você é um cara que está nisso, porém você tem um peso para se manter nisso. E você é doente do mesmo jeito, né? Mesmo achando que tem o sucesso, ok? Porque, de novo, talvez esse sucesso ele seja da matéria, né? Aí nós temos a coluna torácica, Débora. A coluna torácica, ela nos coloca em uma sensação sempre
de se sentir preso. É a relação que nós temos de dominante e dominado. Quando a Certo. gente olha para o mundo animal, imagina o cavalo, é onde você põe a sela e senta, né? Então, é aquela Sim. sensação de montar, de você agora ter alguém acima de mim, né? Não poder me sentir livre, não ter a liberdade. Quantas pessoas nesse momento estão sentindo isso? Pela Sei. sensação de perder o direito de ir e vir, de ter que ficar num estado de isolamento, né? De ter essa sensação de novo, né? De que acima de mim existem leis, existem normas, enfim. Né? Então, isso tudo reforça a sensação dos sintomas da coluna torácica, tá? E a coluna lombar, que é muito interessante, ela sofre por tudo quanto é situação que nos desestabiliza demais. A coluna lombar, ela é o nosso ponto de apoio, até pelo fato de que grande parte do nosso centro de gravidade está em uma conexão direta com a coluna lombar, né? Então, quando eu passo por uma situação em que eu perco o meu ponto de apoio, a gente fala, eu perco o eixo, perco a sustentação, algo que desestabilizou demais, é a coluna lombar que vai suportar inicialmente isso daí, tá? Uma outra consideração importante da coluna lombar são as situações nossas de relacionamento, tanto do ponto de vista de convívio quanto do ponto de vista sexual, e também o nosso ponto de vista de como nós somos vistos pelos nossos filhos, né, dentro dessa relação, tá? Então, lembra que eu comecei falando a quantidade de problemas de relacionamento que estão tendo, né, estão existindo durante essa quarentena. Então, pessoas mesmo, você se casa, só que muitas vezes você se casou, mas você não experimentou viver o casamento. Você continua tendo a sua vida, a sua esposa, a sua vida, enfim. E agora, muitas vezes, vocês tiveram que estar juntos de verdade, aquela coisa, né, de passar dias juntos, né? Não só numa semana de férias, né, que cada um tá onde está todo mundo divertido, não, é ali dividindo a louça, até dividindo a educação do filho, segurando a onda, que é uma questão que envolve tanta coisa, autoridade, presença, nossa, muitas coisas. Antes eu ia lá e eu pagava a escola do meu filho, e a maioria diz pago e se vira. Hoje eu sou professor dele e continuo pagando a escola. Então, você vê, então é uma série de coisas que começam a mexer demais com a nossa biologia. E não tem como a gente excluir isso daí. E olhar apenas porque, é porque agora eu tô ficando mais tempo deitado no sofá, assistindo TV, eu fico mais tempo no celular. Ok, isso é importante, eu não estou dizendo que não é. Mas faz parte. A história do faz parte. Exato. Tudo isso faz parte do processo. Mas incluir essas sensações de tudo que as pessoas estão vivenciando nesse momento também explica muito o boom de sintomas, e principalmente quantas pessoas dizem assim, mas eu não mudei muita coisa, eu continuo fazendo as mesmas coisas, só que agora eu estou com muita dor e antes eu não tinha. Então, só que quando você começa a entrar nesse campo sutil e a pessoa começa a falar para você, ela fala exatamente isso. Para mim tá muito difícil, eu tô muito preocupado com o meu emprego. Não, eu não tô suportando mais ficar em casa. Enfim, então você começa a escutar, você entende que o corpo está exteriorizando um sofrimento. O corpo simplesmente está se ajustando a todo esse processo. Então é isso que eu chamaria de uma dor não física, né? De origem não física. Mas agora, uma vez que dói, ela está no físico. Mas ela é alimentada pelas nossas sensações. Né? Emoções e percepções desse mundo, de tudo que te rodeia, né? Sim. Sim. De tudo que te... é muito interessante. E quando você está falando tudo isso, vem para mim muito essa questão da casa, sabe, Alan? Porque quando a gente trabalha com a ginástica holística e todos os trabalhos da educação somática em si, seja ginástica holística, Feldenkrais, eutonia, essa concepção do corpo, se a casa onde você mora é muito forte, né? Então, você organizar, você se sentir bem, você ter conforto, e no final, todas as propostas desses movimentos terapêuticos buscam a autonomia. Então, essa casa onde você mora, agora está com todas essas
com algumas restrições, mas não todas. Mas a casa física, né, você lá dentro, é um equilíbrio que você tem que ter dessas duas situações. Uma da sua casa, que é a sua estrutura, que é onde você resolveu desenvolver a sua história, seja sozinho, com esposa, com filhos, seja lá com quem, e a sua casa corpo. Como que você organizou e construiu tudo isso? Então, é interessante como as pessoas estão, nesse momento, fazendo limpeza nas casas, a casa estética, né? Isso, sim. Cuidando. Nesse momento, elas também estão, já Freud aponta isso, que é muito saudável quando a gente inventa de fazer limpeza nas gavetas, né? Porque você está fazendo trabalhos internos também. Então, só que nós estamos vivendo um momento onde há uma exigência ou uma situação que nos colocou em contato com as duas casas ao mesmo tempo. Exato. Com as duas moradas ao mesmo tempo. Então, não é bolinho, né? Não é. E aí atribuir isso a só o fato de ter ficado horas sentado vendo TV ou fazendo atividades domésticas é muito pequeno. É pouco, exato. Até mesmo porque, Débora, se a gente for observar, o nosso corpo físico ele é preparado para suportar muita coisa. É igual uma pessoa fala para mim assim, eu estou um pouco acima do peso, isso está me gerando dor. Isso é importante, mas a sua coluna lombar foi feita para suportar 600 quilos de pressão. Então, a estrutura, ela tem boa condição de suportar, desde que tudo funcione bem, né? Desde que todo esse cenário funcione bem, entendeu? Sim. Talvez se você que nem você falou da casa, é a mesma coisa que a gente falou do corpo, malhado, bem nutrido. É como se você fosse lá e pintasse a sua casa por fora para chamar a atenção, porém dentro dela ela tá um regaço, ela tá destruída, né? Veio para mim aquela imagem do guarda-roupa. Desculpa. Veio para mim a imagem do guarda-roupa bonito, que quando você abre a porta... Ele tá todo, não é? Cai tudo em cima, de tão bagunçado. Perfeito. E além de tudo isso, você tem a parte mais bonita que ninguém vê, e que é o mais importante, que é a estrutura que tem embaixo da terra, né? Exato. Senão vai balançar tudo. Então, a imagem da casa ela é exatamente essa estrutura de tudo que nos conduz. Então, você tem a sua parte interior, você tem a sua parte exterior e você tem algo que tem que te enraizar, né? Que se isso daí for frágil, não adianta nada, vai desmoronar. Então, é importante que a gente olhe, né, dentro desse contexto mais amplo. E aí esse modelo que a gente prega tanto, né, Débora, de uma forma mais holística, cada um com as suas ferramentas, elas se somam, porque, lógico, aí tem vários instrumentos para isso, mas o grande objetivo é justamente proporcionar para a pessoa essa estrutura externa e dar a chance para que ela também possa fazer essa faxina interna, né? Porque isso eu não posso fazer por você. Eu posso gerar em você uma reflexão, um olhar, mas quem vai ter que arrumar o seu guarda-roupa é você. Sim, né? Sim. Para mim, a grande palavra, Alain, é autonomia. Tem. Agora, não tem como ter autonomia sem ter a outra palavra, né, Débora? Que é o autoconhecimento, né?